Dileci Aragão Adler, ou simplesmente Dileci Adler, nasceu em São Vicente Ferre, Maranhão, em 1950. Formou-se em psicologia, exercendo a profissão por mais de 30 anos. É doutora em ciências pedagógicas, mestre em educação, socióloga, entre outros. Atuou também como professora em algumas faculdades maranhenses em cursos de graduação e pós-graduação. Seu primeiro livro foi lançado em 1991, aos 41 anos, por incentivo do seu filho, resultado de poesias que Dileci vinha escrevendo desde a adolescência. O livro, intitulado Crônicas e Poemas Roswell Grease, tem como tema de fundo a mulher, descrevendo o feminino em todos os seus modos, trabalhando o gênero de forma poética. Em seu título, a palavra Roswell Grease, a autora se baseou nas cores rosa, que indica o feminino, e azul, o masculino, propondo uma única cor para o livro, Roswell Grease. Em suas obras, Dileci trabalha com o erotismo e a sensualidade, assim como o olhar do leitor sobre suas obras, pois evita a colocação de pontos e vírgulas em suas poesias, deixando o leitor livre para tal. Também descreve a dor e o sofrimento humano, resultado de anos trabalhados como psicóloga. Plantando o poema. Espalham-se os poemas por todos os cantos do planeta, por todas as crateras do solo lunar. São tantos que eu não conto, nem dou conta de guardar. Espalham-se os poemas na beleza daquele colar de pérolas tão negras, como o luto pesado do teu pranto que não consigo estancar. Versos, palavras, sorrisos te ofereço, por amor, mas tuas lágrimas sentidas se espalham e não param de jorrar. Os meus poemas se espalham e não param de encantar. Negação de si. Ela sonhou sendo beijada por um estranho, beijo ardente, impregnado de desejos tamanhos, desconcertantes. Ela se flagra olhando um homem elegante que passa e que perpassa, nas entrelinhas do seu porte, desejos irreverentes. Ela se compara com a mulher séria, que é sem desejos, sem anseios, sem defeitos, perfeita até demais, moldada para ser propriedade apenas e nada mais. E aí se envergonha, se apavora, nega a si mesmo e tenta esquecer. Foi de uma época em que não se tinha muita televisão. Eu fui ver televisão com 12 anos, né, porque não existia televisão na época. Então, nosso lazer era brincar mesmo, era ler livros. Eu lia muitos romances, lia algumas poesias, eu lia mais romances do que poesias, né? E acredito que a minha profissão de psicóloga, eu levei mais de 30 anos em consultório, a gente vendo a dor humana, o desencontro das pessoas. Eu acredito que isso foi desenvolvendo, foi maior sensibilidade e também ao mesmo tempo a sensibilidade aliada a uma vontade de escrever sobre isso. Então a forma de escrever sobre essa dor, também as alegrias, né, foi exatamente através da... Eu sempre coloco assim que a literatura, a poesia se impôs em minha vida, porque a gente numa sociedade como a nossa, capitalista, tem uma profissão. E eu sou psicóloga, então no primeiro momento eu escrevia, mas não dava muita atenção para a poesia na minha vida. Depois de um certo período, eu comecei então a abrir um espaço na minha vida para a poesia, de modo que só aos 41 anos eu lancei o meu primeiro livro de poesia. E para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Colocar aqui na minha vida, eu tenho dois momentos que eu poderia marcar da minha relação com a poesia. Uma foi em 1991, quando eu lancei o primeiro livro. E a outra foi depois do projeto 1000 Poemas para Gonçalves Dias, onde nós fizemos um grande movimento cultural, com a criação inclusive da Academia Ludovicense de Letras. E nesse movimento
de Gonçalves Dias, quando eu difundi o projeto lá em Guimarães, eu conheci pela primeira vez Maria Firmina, pela fala e pela imagem teatral, pela performance teatral dos alunos da escola de Guimarães. Eu fiquei encantada com Maria Firmina. Então, a partir daí, a gente fez também inúmeros projetos. Depois dos 1000 poemas para Gonçalves Dias, 190 poemas para Maria Firmina, sobre Maria Firmina também. Criamos a Academia do Novo Senso de Letras. Então, eu acho que a Maria Firmina entrou na minha vida, marcando a minha fase realmente de escritora, que eu consideraria um marco na minha vida de escritora. E atualmente eu estou como presidente da Academia do curso de Psicologia em Brasília, de 1969 a 1973. Então, eu amo ser psicóloga, eu amo ser professora, eu amo ser escritora. Quer dizer, eu acho que na realidade a gente tem muitas aptidões. O que acontece é que a gente, como tem que sobreviver com uma profissão e ser muito boa naquela profissão, na sociedade capitalista, a gente termina deixando um pouco de lado as outras aptidões. Mas eu amo ser psicóloga, eu amo ser professora, eu amo, né, escrever poesia. E nesse momento da minha vida, eu estou me dedicando mais à função de escrever. No primeiro momento foi a psicologia, eu tive um consultório durante mais de 30 anos, depois eu priorizei a sala de aula e agora eu